Boa tarde, é uma alegria estar com você. Começando o programa Vida em Foco ao vivo para todo o Brasil nesta quinta-feira, 15 de junho, 22 capitais conectadas com a gente, via satélite, canal digital aberto, YouTube TV Evangelizar Oficial. Bom, no programa de hoje a gente fala sobre assuntos muito interessantes, a começar pela saúde. Nós vamos olhar um pouco para a gripe aviária ou H5N1, já que o governo decretou estado de emergência desde o dia 22 de maio. O que a gente pode fazer da nossa parte? Quais os riscos? Como administrar esses riscos? Então, o meu primeiro convidado já está aqui, ele que é biólogo, William Barbosa Salles, vai nos ajudar com este tema. Também vamos olhar para um casamento bem diferente que aconteceu no Ceará, um casamento coletivo com vários casais em estado de vulnerabilidade, uma ação lindíssima que você vai poder acompanhar aqui comigo. E ainda vamos falar também de um projeto social que estimula a leitura para os colaboradores da construção civil. Tudo isso e muito mais para você, começando a partir de agora o programa Vida em Foco. É claro que a gente tem que falar sobre saúde, porque uma vez que nós temos, desde o dia 22 de maio, quase um mês, né? Um estado de emergência zootecnóloga, como que eu falo isso, né? Vou falar aqui com o meu especialista, é porque significa que existe um vírus circulando entre nós. E esse vírus, apesar de ser da influenza, gripe aviária, ele tem um risco para o ser humano. Então a gente está falando do H5N1, não é, William? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bem? Boa tarde a todos e a todas. É isso mesmo, né? Ele pode ser transmitido por humano, né? No entanto que a gente chama esse vírus como uma zoonose. No entanto que a nomenclatura que você quis dizer é emergência zoossanitária. Zoossanitária. Isso, porque o que acontece? Esse vírus ele pode fazer um spillover, que a gente chama, né? Tá. Então ele pode migrar do animal para o ser humano, né? Então é muito importante quando a gente tem uma instrução dessa, no caso do mapa, né? Decretando isso, né? Dizendo, olha, estamos numa emergência zoossanitária. O que a população pode fazer com relação a isso, né? Quais as nossas obrigações enquanto população? O que a gente pode fazer? Né? Assusta quando você fala, né? Nós estamos em estado de emergência. Sim. Mas o mapa, principalmente, ele trabalha com as questões preventivas para evitar com que isso venha, né, trazer prejuízos maiores, principalmente na relação do agronegócio. Então, essa medida é justamente para a população entender o que ela pode fazer e como se prevenir com todas as coisas que podem acontecer à sua volta. Então não é para as pessoas entrarem em estado de pânico. De pânico, não. Né? É uma situação onde a gente pode controlar ainda, a gente não tem a migração, a gente tem a gripe hoje H5N1 específica em aves silvestres, né? E não está ainda nas nossas aves de produção. Ah, né? Que isso que eu ia te perguntar, isso, então. Né? Em nosso país ele continua fazendo todo o mecanismo de exportação das aves de produção, a gente está isento da H5N1 nas aves de produção, isso está única e exclusivamente no momento nas aves silvestres. E o que isso significa? Porque se ele estivesse na produção, eu teria uma transmissão através do alimento? Não através do alimento, através do contato. Então, o que acontece? O manejo dessas aves de produção é muito direto com o ser humano. Então, a chance de contaminação é muito grande. Porque o vírus vai ser propagado de que forma? Através das fezes do animal. Entendi. Então, ocorre essa propagação. Então, se vier acontecer isso, esse transbordamento zoonótico, esse spillover que a gente chama de migrar do animal silvestre para o animal de produção, aí a gente tem sérios problemas. E aí a gente vai ter outras normativas um pouco mais severas com relação a isso, igual aconteceu em outros países. Né? Então, a intenção dessa instrução de emergência zoossanitária é para que isso não venha acontecer. Para que a gente é uma prevenção mesmo. Mitigar isso, é uma prevenção mesmo. Ou seja, eu vou olhar para esse vírus antes
dele sair do meu controle. Isso mesmo. Tá, então tem algo que a gente possa fazer mesmo estando ali nas aves silvestres, é isso? Isso mesmo. Então, o que a gente pode fazer, né? Então, essas aves, elas são migratórias. Então, de alguma forma, a gente sabe, né, que a gente tem um impacto global, aquecimento global, a gente tem um impacto direto nesses mecanismos, e essas aves mudaram o seu comportamento migratório. Algumas vêm antes do tempo, outras vêm depois do tempo. Então, é só a gente perceber as mudanças climáticas no qual a gente acaba vivenciando. E essas aves vêm, às vezes, fora de tempo, e algumas vêm doentes, né? E aí elas acabam caindo nas nossas praias, por exemplo, e morrendo. Então, a primeira orientação para a população é: não toque nos animais, né? Então, animal silvestre, tô caminhando pela praia, encontrei uma ave morta, não manipulo o animal. Deixo lá, ligo, avisa alguém. Aviso, vou avisar quem? Vou avisar o serviço sanitário da minha cidade, vou ligar na vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, eles vão encaminhar, avisa o local que é, né? Eles vão direcionar para esse local um profissional habilitado com os EPIs devidos para fazer a retirada dessa carcaça, desse animal dali com cuidado, para daí fazer as análises, né? Então vai um médico veterinário, vai um biólogo, enfim, vai um profissional habilitado para fazer a coleta desse animal. Ah, professor William, mas eu vi uma ave que estava doente, tadinha, ela estava lá, né? Também, ligue para o serviço, não vai você querer manipular o animal, porque você não sabe o que o animal tem. E a gente tem uma infinidade de zoonoses que podem passar do animal para o ser humano, né? E aí a gente pode ter N outros problemas. Então veja o impacto disso. Se eu manipulo uma ave silvestre e ela tá com H5N1, eu pulo o mecanismo da preocupação que a gente tem dela migrar para nossa ave de produção e daí vir para o ser humano. Direto, né? Ela vem direto para mim. Sim. Né? E daí qual o impacto no humano? Né? Então esse humano ele vai ter uma gripe e essa gripe ela pode evoluir porque a gente não tem as devidas... O nosso sistema imunológico não está preparado para isso e pode ser que o indivíduo venha precisar, igual aconteceu no Covid, de unidade de terapia intensiva, enfim. Né? E aí a gente já conhece a história. Né? Então, todo esse processo é justamente para... Vamos tentar impedir agora para que a gente não venha ter prejuízo econômico, prejuízo financeiro, enfim. Tudo isso que eu disse para você se explica através de um termo chamado saúde única. Você já ouviu falar? Não, saúde única. Saúde única. O que é a saúde única? Ela preconiza pelo equilíbrio dos 3 sistemas, da saúde humana, da saúde animal e da saúde ambiental. A saúde única, ela interliga essas 3 situações, que é o que acontece... Um ecossistema. Isso, com todas as doenças zoonóticas e pandemias que nós sofremos ao longo que a gente se conhece como gente. Então, sempre vai acontecer assim. Eu tenho um impacto ambiental, esse impacto ambiental muda aquele meio, altera o comportamento desses animais, esses animais ficam doentes, nossa população é muito grande, a gente fica muito mais próximos aos animais silvestres e acontece a passagem. Entendi. Então, por isso que está tudo interligado. Então, saúde ambiental, saúde animal, saúde humana. A gente chama essa tríade de saúde única. Então, a nossa intenção hoje é tentar achar um equilíbrio entre os 3. Né? Então, professor William, o senhor é contra o agronegócio? Não, pelo contrário. Né? O agronegócio ele é importante, a gente precisa do agronegócio, mas a gente consegue trabalhar com o agronegócio de uma forma inteligente. A gente tem tantas tecnologias pensando nisso tudo, né? Pensando nessas 3 esferas. Por isso que, assim, enquanto profissional, enquanto... eu, pessoa, biólogo, eu sempre digo assim para as pessoas: animal silvestre não é pet. O animal silvestre, a gente observa ele de longe, admira ele de longe, respeita a sua beleza, respeita o seu espaço. Eu não posso chegar lá e fazer carinho, querer fazer amizade, querer fazer interação com esse animal silvestre, porque eu não sei o que ele pode ter. Né? Embora ele esteja saudável, voando ou correndo para lá e para cá, ele pode ser abrigo de um vírus, de uma bactéria da qual eu não conheço. Agora, professor, você falou dessa transmissão direta, né, do animal silvestre para o ser humano. Mas apesar da gente não ter nada nas granjas ainda do Brasil, eu acredito que esse estado de emergência também seja de alguma forma para proteger esses animais ali da granja, né? Daí, com certeza. Como que daí faz essa proteção? Ou é através de uma fiscalização? Qual que é esse processo
processo para evitar, então, essa... Olha, essa tua pergunta é maravilhosa, porque assim, ó, hoje o Brasil, ele é o nosso país, ele é extremamente respeitado com essas regras sanitárias na produção de produtos de origem animal, que a gente chama de POA, né? Tá. Então, tudo que vem do animal a gente chama de POA, produto de origem animal. Tá. No caso das granjas, a infraestrutura já é preparada para evitar com que isso aconteça. Ah, tá. Então, quando tem uma emergência, a gente aumenta mais a eficácia de processos para evitar com que isso aconteça. Mas no normal, tipo, quero construir uma granja. Eu tenho situações específicas de direcionamento de vento, por exemplo. Eu tenho que plantar árvores entre as granjas para a árvore servir de barreira para esse vento. Se vier vírus com o vento, a árvore faz a barreira. Então eu tenho vários mecanismos que a gente já faz para evitar com que isso aconteça. Né? Então o Brasil, ele é referência nesse quesito, né? Então a gente já tem esses mecanismos. Então quando vem uma legislação dessa, que às vezes assusta a população, é justamente para a gente impedir isso já no foco. Né? Então hoje os casos, eles demoram ser um pouquinho, o exame laboratorial demora um pouco para sair, mas todo dia acaba aparecendo um ou outro, né? Então a gente está com mais ou menos 31 casos já notificados de aves encontradas, né? Então pode ser que aumente, pode ser que pare por aqui, mas o importante é a população encontrou, não toca, manipula. avisa. Uma coisa importante que a população pode ter acesso, que o mapa ele é muito transparente, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É só você digitar no Google, né? Monitoramento mapa gripe aviária. Eles fizeram um site com o mapa do Brasil, aonde eu tenho os pontinhos aonde já foi notificado a presença das aves com a H5N1. Então a população pode acompanhar em tempo real. Né? Então, será que eu tenho no meu estado algum caso já notificado? Né? Quais estados apareceu essas aves? Qual espécie da ave que tem aparecido? Porque daí também a gente aumenta o nosso radar ali, né? A gente aumenta o nosso radar. Sim. Deixa eu aproveitar teu conhecimento, já que é professor também, né? Além de biólogo. Professor William, a gente tem alguns casos que foge um pouquinho do tema, mas acho que é importante falar, porque tivemos casos isolados no Brasil, né? Sobre aquela doença do carrapato lá, que tem a ver com isso, né? Que a gente está falando. Tem febre maculosa. Febre maculosa, isso mesmo, né? Então, o que a gente vai ter de mudança? Também está relacionado com a saúde única, né? Extremamente relacionado com a saúde única, e a gente aí muda o micro-organismo, né? Então, a gripe aviária, a gente está falando de um vírus, né? E quando eu venho para febre maculosa, eu venho para falar de uma bactéria, muda. Então, muda o micro-organismo. E essa bactéria, ela é comum em animais silvestres. Então, os animais, alguns possuem esse micro-organismo e o sistema imunológico deles consegue se adaptar. Por isso que nunca acontece nada num cachorro que está com carrapato, essas coisas. Não necessariamente no cachorro, mas, por exemplo, quais os animais silvestres que podem portar essa bactéria que é do gênero Rickettsia? Capivara, a capivara, né? Tem bastante o gambá. Aqui em Curitiba. E o gambá também. E o gambá. Então, o que acontece, né? Aí a gente tem mais alguns indivíduos envolvidos no processo. Então, quem que vai portar o micro-organismo, né? A bactéria? A capivara ou o gambá? O carrapato, ele é o vetor. Então, ele vai lá, parasita a capivara. Vai pegar e transmitir. Parasita o gambá. Só que nem todo carrapato, que é o carrapato estrela, vai ter o micro-organismo dentro dele. Né? Então é meio que aleatório. Tá? E aí, no seu ciclo reprodutivo, o carrapato ele faz o repasto sanguíneo, a fêmea, na capivara, se solta para fazer a sua oviposição nas plantas, né? No gramado, por isso, enfim, no jardim, na vegetação ali em volta. Tá? E aí é nesse momento que a gente pode passar e o carrapato colar na gente. E pode ser assim mesmo, ele pode grudar na gente. E aí a gente pode se contaminar. Então, por isso que assim... Não gosto nem de ver esse bicho, aquela imagem ali, ó. Tira essa imagem. Estrela. Então, o que a gente orienta a população, né? O pessoal que gosta de fazer trilha, o pessoal que gosta de ir nos parques, o pessoal que gosta de ir pra floresta. Não vou mais poder fazer isso? Não, você pode. Mas é igual ir pra praia. Na praia você não passa protetor solar pra não levar um frito? Sim. É isso. Agora você vai ter que fazer o quê? Passar repelente. E o repelente ajuda pra carrapato também? Ajuda. Tem alguns repelentes que ajudam, tem que ler lá certinho. Ele tem que ter um composto que é DEET, né? Que é o que é mais eficaz contra o carrapato. Então é importante passar. E quando voltar para casa,
ter todo aquele ritual, né? Eu vou tirar o sapato fora, vou averiguar meu sapato, ver se não tem carrapato nele, vou inspecionar minha roupa, ver se a roupa não veio carrapato aderido, né? Porque eu penso assim, vou fazer uma trilha, vou no parque. O que o pessoal faz no parque? Joga as coisas no chão, senta lá no chão. Como se estivesse na cama, né? Como se estivesse na cama. E aí, assim, pode ser que você pegue um carrapato com a bactéria ou pode ser sem. É muito azar, vamos evitar isso. E uma coisa importante que a gente precisa orientar a população é que assim, ó, a maioria das cidades tem um serviço de vigilância epidemiológica e ambiental muito apurado. E Curitiba é uma delas. Então, as capivaras que nós temos aqui em Curitiba são todas monitoradas pelo Serviço de Médicos Veterinários. Então, a nossa população curitibana pode ficar tranquila com relação a isso, porque os nossos animais silvestres que estão no parque, até o momento, não possuem um micro-organismo, certo? Não quer dizer que eu vou lá no parque e não vou pegar um carrapato. Pode ser que isso não tem como a gente dizer assim, olha, estamos livres do carrapato. Né? É igual mosca e mosquito. Não tem, né? Mas é importante a população, porque daí, às vezes a população entra em pânico. Não vou mais no parque porque tem a capivara. Não, só gente, não vai por causa da chuva mesmo. Só não vai por causa da chuva e assim, se for, passa o repelente. Sim. Né? Perfeito. Chego em casa, tomo essas medidas importantes. Uma outra coisa importante pra gente salientar pra população é assim, peguei o carrapato. E agora, vou morrer? Não, calma. Né? Encontrei o carrapato na minha perna, aderido em qualquer parte do meu corpo. O que eu tenho que fazer com esse bendito esse carrapato? Não vou puxar ele com o dedo, né? Porque a maioria das pessoas olha e já quer, pega com a mão e puxa. Né? Se eu fizer isso, na hora de puxar, ele pode estourar. E o carrapato, ele tem o que a gente chama de hemolinfa. E é ali que está o micro-organismo. Ou seja, é ali que eu tenho contato mesmo com... E aí, se eu tiver qualquer lesão na mão, posso pegou. vincular. Né? Tá. Então, o que acontece? O ideal é você retirar o carrapato com uma pinça. Eu pego com a pinça, retiro ele com cuidado, né? O carrapato, ele é um artrópode. O que isso quer dizer? Ele é da mesma família das aranhas. Então, quando que legal, né? Meu Deus. No entanto, quando você olha para ele é tão bonitinho, né? Que ele lembra. Ele lembra uma aranha. Então, ele é da mesma família, ele é um artrópode. E aí ele fica agarrado com as quelíceras, que a gente chama, né? Que é os dentinhos ali. Então, dependendo do jeito que você puxa, pode ficar o dentinho ali, né? Dentinho é o modo popular de dizer, mas o nome correto são quelíceras. Tá. E aí ela pode ficar aderida ali, pode causar irritação na pele. Então, por isso que quando tira, é importante pegar álcool 70, passar no local. Se vê que ficou vermelho, procure uma unidade básica de saúde, né? Se começar a sentir sintomas depois que entrou em contato com o carrapato, febre súbita, dor muscular, os olhos bem vermelhos, né? Aquele mal-estar que parece que é uma gripe, mas não é, já liga o sinal de alerta. Chega na unidade básica de saúde e diga, olha, fui na floresta tal, fui no parque tal, tinha um carrapato em mim, eu tirei e agora eu estou sentindo isso. Né? Já porque isso vai ajudar no tratamento. Vai ajudar no tratamento. Porque esses casos que a gente teve de óbito, as pessoas demoraram demais. Porque isso que é importante. A febre maculosa, se não diagnosticada a tempo, o micro-organismo evolui muito rápido dentro do corpo do ser humano, podendo evoluir ao óbito. Entendi. Então, a taxa de letalidade é muito alta quando comparada às outras doenças, né? Então, se eu tenho muito micro-organismo, eu não dou conta de administrar antibiótico suficiente a tempo de matar ele. E aí o indivíduo pode entrar em choque e virar óbito. Né? Então, por isso que a gente liga esse sinal de alerta. Legal. Isso, então... Tive um carrapato no meu corpo, comecei com esses sinais e sintomas, né? Dor muscular, febre súbita. Vai para a unidade básica de saúde e já avisa, olha, tive um carrapato em mim, tava num lugar que era mata fechada, fazenda, enfim, e já conta, né? E assim, gente, tirou com a pinça, o que eu vou fazer com esse carrapato? Joga no vaso sanitário, dá descarga. Né? Não vai jogar no chão e pisar em cima, porque vai estourar, vai virar aquela meleca. Se você tem animal em casa, o animal pode lamber aquilo ali. E assim, não dá. Não pode estourar na unha, né? O pessoal do interior, às vezes, né? Acho que é pulga. Né? Pega isso aqui, vai, pá, né? Vem, isso aqui, né? Carrapatinho, né? Estoura na unha. Melhor não, evitar essas coisas. Evita esses procedimentos. E o carrapato, ele transita nos animais domésticos, né? Então, ele transita, né? No cachorro,
no cavalo, em outros animais. Então o importante é assim, sempre ter os nossos animais domésticos monitorados por um médico veterinário. Sim. Porque o que acontece com o animal silvestre, né? Às vezes ele não é monitorado. Eu não Sim. tenho ele num lugar que possa ser monitorado por um médico veterinário, diferente do animal que eu tenho em casa. Sim. Então é importante eu ter esse cuidado para eu ter certeza que aquele meu animal, por mais que eu encontrei um carrapato nele, eu sei que ele não tá isento de ter pego a febre. Muito bom. Gostei muito da aula, viu, professor William? Imagina, estamos Deixa o contato aí para você se tiver mais alguma dúvida. E a gente vai para um intervalo bem rapidinho e já eu volto com você. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Já estamos de volta com o programa Vida em Foco de hoje, ao vivo para todo o Brasil. Convite especial para você, nosso próximo grande evento são as 24 horas em oração. Você se ligou que nós estamos chegando já no dia 24 de junho, próximo, sem ser esse, o outro, né? Próximo sábado, a partir das 18 horas, começa com a missa, né? Então você vai poder ficar 24 horas rezando conosco aqui pela TV Evangelizar, pedindo a bênção para as famílias. Nós vamos ter as pregações durante essas 24 horas, nós teremos missas, nós teremos adoração ao Santíssimo, música, louvor e o tema oração pela cura e restauração das famílias. Então já se programe para você passar essas 24 horas na presença do Senhor e a gente poder culminar esse mês de junho com tantas devoções, tantos santos, Sagrado Coração, e a gente poder estar então nessa presença do Santíssimo Sacramento. Olha que bonita essa história que a gente vem trazer para você agora, a realização de um sonho de muitos casais também em situação de vulnerabilidade, que puderam ter o sonho do casamento realizado. E assim, não foi de qualquer jeito não, viu? Apesar de ser coletivo, ou seja, muitas pessoas casando ao mesmo tempo, teve direito a muita coisa que acontece no casamento, até vestido, sabia? Acompanhe comigo lá no Ceará. O grande dia chegou para as 15 noivas de Santo Antônio. O casamento coletivo, que está em sua 5ª edição, faz parte da programação oficial dos Festejos Juninos de Barbalha, no sul do Ceará. É uma iniciativa social que seleciona casais em vulnerabilidade econômica e proporciona um matrimônio completo, desde o vestido e a maquiagem até a cerimônia e recepção, que conta com um bolo para cada noiva. Fortificar essa questão religiosa da devoção a Santo Antônio e oportunizar pessoas que não têm condições, né, de casar, de ter esse gasto, que a gente sabe que tudo é um gasto, principalmente casamentos e cerimônias, realizar um sonho e também dentro da nossa festa, então seria uma parte religiosa, cultural e afetiva também, né? E criar toda essa atmosfera dentro da nossa festa. Além dos amigos e familiares, o público pode acompanhar esse momento único. Os noivos saem da Igreja do Rosário até a Matriz, acompanhados dos grupos de tradição popular. Em seguida, as noivas seguem em cortejo em carros antigos de colecionadores da região. Para quem espera há anos essa oportunidade, é a realização de um sonho. Já sou casada civil, tenho 18 anos e sempre pedindo a Santo Antônio uma forcinha, né? E agora chegou a minha vez. Todo ano a gente vem, todo ano a gente pega no pau da bandeira, todo ano a gente faz promessa com Santo Antônio e agora chegou a nossa vez. Santo Antônio nos ouviu. Antes de subir ao altar, os noivos disseram sim durante o casamento civil. A ação é inspirada em prática semelhante da cidade de Lisboa, em Portugal, que divide o mesmo padroeiro. O objetivo é fortalecer a devoção no santo casamenteiro, Santo Antônio de Pádua. Isso dá aquele nó na garganta, como sempre, mas é tão gratificante. Eu só tenho a agradecer ao meu amado padroeiro, que me deu essa chance. Me deu a chance de criar simpatia casadores e me deu a chance das moças tomarem chá e casar nesse dia. Olhe como tudo isso é só bênçãos, é só graça. Realizado desde 2017, o casamento comunitário já uniu 75 casais barbalhenses. Neste Dia dos Namorados, eles já podem comemorar
como marido e mulher. E no último Corpus Christi que nós tivemos aqui em Curitiba, também tivemos uma ação social muito forte, onde foram arrecadados cobertores, fraldas, alimentos, uma ação que faz a obra Evangelizar há mais de 10 anos. Você acompanha comigo agora. Todos ser unidos na casa de Deus. Há mais de 10 anos, a obra Evangelizar realiza o trabalho de ação social com doações de roupas, alimentos e fraldas geriátricas arrecadados durante o dia de Corpus Christi. As peças de roupas formaram um grande tapete dentro do santuário, que após o uso foram higienizadas e entregues às famílias atendidas pela obra. Além dos agasalhos, 150 quilos de alimentos e 75 cobertores foram arrecadados. Doações importantes para quem precisa, proporcionando assim um significado ainda mais especial para a data no calendário cristão. A ação de hoje, então, é a materialização da ação de Corpus Christi, né? Que a Eucaristia nos ensina sobre o amor ao próximo, sobre a compaixão, sobre a fraternidade. É isso que as famílias estão recebendo hoje, nós estamos partilhando com elas. Ao todo, 2.365 peças de roupas foram arrecadadas no dia de Corpus Christi, com o principal objetivo: unir a tradição religiosa com a solidariedade. A dona Sueli faz parte de uma das 100 famílias que são atendidas mensalmente pelo setor de ação social da obra Evangelizar. Ela mora com a filha de 30 anos que tem paralisia cerebral. Emocionada, conta que já foi muito humilhada pela situação financeira. É muito triste a gente precisar de ajuda e as pessoas virar as costas para a gente e falar: quem mandou você ter filho especial? Mas eles são a bênção de Deus na nossa vida, a gente aprende muito. A ação social, que é movida aí pelo Bazar Solidário, atende uma média de 100 famílias mensalmente, com todas essas necessidades, inclusive fraldas geriátricas, medicamentos e outros itens de necessidade básica. Então é muito importante esse atendimento, esse acolhimento às famílias em situação de vulnerabilidade social. Que ação bonita, né? Mais uma obra de caridade aqui pela obra Evangelizar. Lembrando que durante todo este inverno a gente tem aqui, né, essa obra social que fica no bazar aqui embaixo do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. E eu quero trazer para você algo ainda relacionado a Santo Antônio, já que a gente está inspirado em Santo Antônio durante essa semana. Você acabou de ver ali uma devoção muito grande lá no Ceará. Veja, esta paróquia Divino Espírito Santo produziu mais de 2.000 pedaços de bolo de Santo Antônio. Será que muita gente saiu ali com o santinho, hein? Já pensou? 2.000 pedaços? É muito bolo, né? Acompanhe comigo. Se 12 de junho é dia dos namorados, dia 13 é dia de enaltecer e louvar aquele que está sempre disponível para ajudar na missão do amor. É por isso que há 4 anos a paróquia do Divino Espírito Santo, que fica aqui em Curitiba, dá aquela forcinha a mais para quem quer subir no altar. A Cassiele e a Doliana são colegas de trabalho e vieram buscar o bolo de Santo Antônio pela primeira vez. Os pretendentes, elas já têm, e este ano estão querendo se casar. Vi na TV o bolo e achei que parecia bem gostoso e quero tentar achar o santinho, né? Eu passo todo dia aqui na frente e devo assim, quero comprar pelo menos uma vez. A quantidade de ingredientes impressiona. São mais de 700 quilos de farinha de trigo, 300 quilos de açúcar, 100 quilos de doce de leite e 4.000 ovos. Tudo para preparar o tradicional bolo de Santo Antônio. O trabalho é voluntário e é dividido em equipes de manhã, tarde e noite, que trabalham para produzir mais de 2.000 pedaços por dia. Aqui o nosso bolo, ele é produzido todo ele aqui. Nós temos equipes desde o dia 6 até o dia 13, nós temos diariamente equipes que vêm para confeccionar, para fazer o bolo. E o bolo é bom mesmo? Nossa, é uma delícia. É novinho. Eu trouxe até aqui um para você experimentar. Olha só. E vou torcer que eu tenha o santo aqui para você, para renovar o seu casamento. Eu soube que você já é casado, tem um filhinho. Então isso aqui é a renovação e consolidação sempre mais. Então vamos lá, vamos provar. Vamos ver se eu tenho sorte de encontrar o Santo Antônio aqui, né? Vamos lá. Só cuida do dente. É. O bolo? Já, Lucas?
A massa é muito boa, muito fofinha, fresquinha. E eu tive a sorte de encontrar o Santo Antônio aqui. A Mari também é voluntária e é responsável pela venda dos bolos. E o cuidado, segundo ela, faz toda a diferença. Aqui nós fazemos uma produção diária, né? O bolo é super fofinho, é um bolo saboroso, né? E muitas pessoas vêm buscar, que não nos conhecem, e retornam, né? Então a procura sempre é muito grande. E olha, se você não teve a sorte de achar um dos mais de 4.000 santinhos distribuídos nos pedaços de bolo, não se preocupe. A paróquia pensou também em quem quer levar o santo para casa. Caso não tenha a sorte de encontrar o santo, nós pensamos numa opção B. Então nós temos as imagens aqui para vender também, né? Santo Antônio pode ser levado para casa, né? Para abençoar, para cuidar, para unir as famílias e também o santo casamenteiro, né? Agora a gente vai para um intervalo e na volta você vai conhecer um projeto social que estimula a leitura para os colaboradores da construção civil. Volte comigo. Volta com o programa Vida em Foco, com você de todo o Brasil. Já já nós vamos falar sobre esse projeto social que estimula a leitura aos colaboradores da construção civil. Mas eu quero fazer um convite bem rapidinho para você conhecer o novo site da TV Evangelizar. Não sei se você já pegou o teu celular ou o seu computador, as duas formas estão válidas. Mas o que é interessante você olhar? A gente tem toda a programação aqui, que é 24 horas, então você consegue ver tudo que passa na nossa programação. Olha que chique aqui, a Vida em Foco, Pauta Aberta, Noite de Louvor, Santa Missa, tudo aqui está na programação. Além disso, você consegue ver quem são os apresentadores, os horários dos programas, você consegue acessar o YouTube da TV Evangelizar direto por aqui, ó. Se você baixar tudo lá, tá vendo? Tem os ícones, ó, todas as redes sociais, YouTube. Então, por exemplo, teve alguma coisa que você viu aqui no nosso programa, que você quer rever, quer compartilhar com alguém, você vai lá e vai estar disponível para você. Toda a programação fica lá. Então depois vai dar uma navegada, veja lá os eventos que estão acontecendo, por exemplo, daqui a pouco tem 24 horas, está lá, faltam 10 dias, então tudo por ali você consegue achar, tá? Vale muito a pena e está novinho em folha para você. Agora nós vamos conhecer esse projeto social que promete não apenas incentivar a leitura, mas também uma espécie de engajamento, não é? Deixa eu dar umas minhas boas-vindas para Ricardo Kitamura, que é diretor da unidade Curitiba do grupo Ayoshi. Tudo bem? Tudo bem, Carol. Um prazer estar aqui com vocês. Ricardo. Muito obrigado. Me fala um pouco desse projeto. Ele se chama Canteiro da Leitura, ia falar quintal. Canteiro da Leitura. E ele é um... Como que é? Ele é um momento, ele tem um local específico. Como que funciona esse teu projeto? O Canteiro da Leitura, Carol, é um espaço criado dentro do canteiro de nossas obras. Uhum. É um espaço, inclusive utilizando, né, visando a sustentabilidade. Os próprios funcionários, eles constroem as mesas, as poltronas que ficam nesses espaços. Tudo construído por eles? Tudo construído por eles. Nossa, que legal. E esse espaço, ele recebe assim, mais de 150 livros em cada espaço, justamente para que nos horários de intervalo, pós a refeição ou no intervalo de café, os funcionários eles possam estar nesse espaço, né, descansando e aproveitando esse tempo para ler. Não só dentro do canteiro de obra, como eles podem pegar esses livros da biblioteca, que estão lá disponíveis, levarem para casa, onde eles podem levar livros assim, gibis para as crianças, para os filhos, um livro assim de romance para a esposa ler, um livro de ficção que seja interessante, que ele tenha interesse em ler, ou livros mais técnicos que também se encontram disponíveis nesse canteiro da leitura. E qual que foi a inspiração para surgir esse canteiro? Você sentiu uma necessidade dos próprios colaboradores? É uma ideia que você acredita, né? Você é o idealizador? Tem mais gente que participa junto? Tem muito mais pessoas. Na verdade, todos os colaboradores do grupo Ayoshi, eles são colaboradores e participam de alguma ação voluntária. Que legal. No Instituto Ayoshi, eu faço parte do Conselho Fiscal, né? O presidente do Instituto
Instituto Ayoshi hoje, o Aparecido Siqueira, é o diretor executivo do grupo, e o conselho administrativo é formado pelos fundadores da empresa, do grupo Ayoshi, que são o Dr. Atsushi e Kimiko Yoshi, junto com o filho Leonardo Yoshi, fazem parte do conselho de administração. Tá. E juntos, né, todos os colaboradores, né, trabalham visando sempre buscar algum projeto novo, né, que vise assim a engajar mais as pessoas, buscar assim o desenvolvimento social, educacional, como é esse projeto, para os colaboradores. Então foi idealizado por eles e a gente vai implantando em vários canteiros onde nós temos unidade de negócio ou obras em execução. Hoje são mais de 12 canteiros de leitura já que existem no Paraná, em São Paulo. Né? E o objetivo é aumentar mais ainda. Já atingimos hoje mais de 1.500 colaboradores. Nossa, que legal. E como que você vê a participação deles? Porque eu imagino que já que eles estão construindo esse cantinho ali, né, esse canteiro, os livros vocês recebem de doações? Eles mesmos levam? Como que é? Não, boa parte, a maior parte, mais de 80%, é adquirido pelo próprio grupo Ayoshi. Outras são feitas por doações mesmo e colaboradores que levam, né, e deixam lá para as pessoas poderem ler. E eles, como que eles usufruem disso? Você vê um engajamento? O engajamento é muito grande. De leitores mesmo? De leitores, exatamente. Quando nós estávamos implantando aqui esse mês o Canteiro da Leitura aqui em Curitiba, já no próprio dia que estavam fazendo, já os funcionários já queriam pegar um livro já para poder ler, levar para a família, ler para os filhos. E foi muito bacana assim até ver assim o orgulho que esses colaboradores têm, né, de trabalhar no grupo. Os filhos fazendo desenhos assim para postar no mural, porque é um espaço que tem um mural, onde eles podem deixar outras, né, os filhos desenham, o próprio funcionário faz desenhos e fala assim do orgulho que eles têm de estar trabalhando e ter um espaço assim para buscar conhecimento e se desenvolver. E as mulheres também se engajam, né? Elas têm um papel ali ou não? Também se engajam, exatamente. O Instituto Ayoshi, ele tem um outro projeto que se chama Criando Arte, né? Que é um projeto social também que Nossa, que legal. Quanto projeto bacana, né? Focado justamente no engajamento das esposas dos funcionários, que às vezes elas não tinham nenhum trabalho, nenhum ofício. E através de cursos, artesanato, corte e costura, elas aprenderam um ofício. Aprendem um novo ofício e com isso elas conseguem aumentar a renda da família. Entendi. E como que você vê o impacto deles depois de ter esse contato com os livros, com a leitura? Você consegue visualizar assim, o que isso causa na vida deles, né? Ou até no desempenho? Como que você vê isso? É muito interessante, Carol, observar assim os sentimentos de realização assim deles, né? Vendo o filho, né, lendo, se desenvolvendo, até alguns já falando assim, eu quero ser um engenheiro, pai, porque eles trabalham na construção civil e aí eles buscam com isso aprimorar o conhecimento, falar assim, eu vou ser um engenheiro para trabalhar e fazer prédios bonitos assim como meu pai faz. Então fica também sendo uma inspiração, exatamente, uma fonte de, digamos, uma semente plantada, que é importante, né? Criar isso, eu vejo assim, mais pelo estímulo do que talvez por uma obrigação, ver que aquilo é interessante, né? Exato, é um sentimento de participação mesmo, né? E é interessante observar assim, né, o depoimento desses funcionários, né? Esses dias mesmo conversando com um dos nossos mestres, já falando assim, o meu filho ele está estudando assim porque ele quer ser um engenheiro. Ele quer trabalhar na construção civil assim como eu. Que legal. Digamos, realização do pai, mais do que do filho ainda, né? E de toda a família, né? De toda a família. Aí tendo a esposa também que aprendeu um outro ofício e com isso ajuda na complementação de renda. Então o Instituto Ayoshi, ele tem esse fim, né? A responsabilidade social dos fundadores e do grupo, né? Com os familiares e colaboradores. Nossa, muito bonito. Isso faz parte da cultura do Instituto, pelo jeito, faz parte, né? da cultura e dos fundadores, né? O grupo, desde sempre existiu isso, ou não? Desde sempre os fundadores, o Dr. Yoshi mais a Dona Kimiko, eles realizavam trabalhos sociais, porém não, com o Instituto Ayoshi, que foi criado há 17 anos,
eles buscaram o quê? Organizar tudo isso, todas essas ações sociais e distribuírem no setor de educação, cultura e meio ambiente. Que legal, muito bom, parabéns, viu? Obrigada pela tua participação. Eu vou me despedir de você, vou deixar o teu contato aparecendo para o pessoal que quer conhecer mais também desse projeto, né? Também do grupo Yoshi Engenharia. E eu também me despeço de você, mas amanhã a gente volta às 3h30 da tarde. Amanhã tem receita aqui no programa, viu? Paçoquinha para já entrar no clima aí de festas juninas. Então fique com Deus, continue na nossa programação. Até amanhã.